Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e esta é mais uma clássica videoaula de sexta. Nossa aula de engenharia eletrônica tem sexta, tem clássica. Você que me segue no Instagram já deve ter visto lá nos stories, postei, isso mesmo, uma prévia do circuito de hoje. É um circuito muito interessante, é mais uma aplicação. Você está acostumado a utilizar teclados matriciais nos seus projetos de eletrônica, seja com qualquer microcontrolador. Aqui vamos nos basear em microcontroladores PIC, mas vamos gerar os sons DTMF com o microcontrolador PIC, que são aqueles bitons típicos dos telefones atuais. E aí, quando você tiver um sistema com teclado matricial, você aplica este algoritmo, este software bacana que vamos fornecer para você, e o projeto fica muito mais profissional. Ao invés de ter aquele buzzer monotônico, único lá que todo mundo usa, no seu projeto vai ter aqueles tons de descagem telefônica, fica muito mais elegante, bem mais bacana. Vamos fazer análises aqui no laboratório, vamos ver o software detalhado e muitas dicas de eletrônica como sempre aqui na Clássica. Já deixa aquele like bacana no vídeo, me siga lá no Instagram para não perder prévias e outras dicas específicas, é @WagnerRambo, e lembrando que este vídeo é um oferecimento da Toroid do Brasil, acesse toroid.com.br, primeiro link aqui da descrição, tem transformadores toroidais, indutores toroidais de primeiríssima qualidade, sob medida. Precisa de uma cotação? Entre em contato, toroid.com.br. Vamos para a clássica de hoje, tá demais mesmo. Mais uma vez, programação avançada com microcontroladores PIC, dessa vez família 18F. Então, aperta aí o botãozinho de gostei que eu sei que você estava esperando por aulas assim. Let's get started! Hoje teremos uma teoria bem rápida, galera, e vamos explicar o software também. Algumas coisas vocês já viram nos cursos WR Kids, mas olha só, a nossa videoaula então visa fornecer um teclado matricial para você, assinante do canal, utilizar em projetos de aplicações comerciais ou mesmo aplicações para você, onde você digite em um teclado matricial e ao invés de sair aquele buzzer de um tom só, saia aquele padrão bitonal bacana que é utilizado nos telefones até hoje, né? A famosa descagem por tom que você vê nos telefones. E aí, dependendo da tecla, nós temos a geração do tom, ou seja, uma frequência mais baixa combinada com uma mais alta. Já vamos ver isso mais detalhadamente. Como sempre, sugiro leitura complementar. Então, microcontroladores PIC Técnicas Avançadas do Fábio Pereira, já sugeri na aula passada. Esse livro é muito bom, recomendo. É em assembly, mas traz dicas excelentes de hardware e também de software de microcontroladores PIC e também microcontrolador PIC 18 detalhado, hardware e software, também do Fábio Pereira. Um livro excelente sobre a família 18F, com ênfase no PIC 18F 4520, que é o que vamos utilizar no projeto da aula de hoje. Leituras recomendadíssimas para vocês aí do meu amigo Fábio Pereira. E é claro, os cursos WR Kids, o PIC básico e intermediário, que tem muito conhecimento para você, e o curso de PIC avançado, também bem bacana. Playlists disponíveis aqui neste link, ó galera. As playlists organizadas, programação atual do WR Kids você encontra neste link em nossa loja. De cara eu vou mostrar o diagrama esquemático para você. Tá aqui ele, ó. Temos o PIC 18F4520 aqui. Seus pinos de alimentação são estes destacados aqui, ó. Pino 11 e 32 é o VDD, 5 volts. O pino 12 e 31 é VSS, ou Terra, ou GND, como você preferir. Vou utilizar clock externo, cristal de 16 MHz, já está aqui. Então aqui está o cristal com seus capacitores de compensação de 22 picofarad, cerâmico 50 volts. Um display LCD 16:2, que você certamente já conhece, conectado aos pinos do porte A, como podemos ver aqui pelas labels. RS com RS, Enable com Enable, DB4 a DB7, DB4 a DB7. Tá aí. O display é apenas para mostrar os números que você
teclou ali no teclado matricial. O intuito aqui é trazer a aplicação da geração dos tons duplos para você utilizar em aplicações comerciais. Teclado matricial que já foi explicado no curso de PIC também, como controlar ele. Basicamente nós temos 3 colunas e 4 linhas. As colunas estão aqui. Temos diodos de sinal para evitar reflexão de bits. E temos as linhas que vão para as entradas do PIC, linha A até a linha D, portanto 4 linhas. E tem pull-ups externos aqui no valor de 10K. Então estas labels são ligadas aqui no PIC, ó, no porte B. As 3 colunas estão aqui, coluna 1, 2 e 3, e as 4 linhas estão aqui, linha A, B, C e D. As colunas serão saídas e as linhas serão entradas. Então basicamente nós varremos as colunas, então coluna 1, coluna 2, coluna 3, e verificamos qual a linha foi pressionada no instante em que aquela respectiva coluna estava sendo varrida. Com isso, conseguimos facilmente identificar qual tecla foi pressionada. Pull-up de 10K aqui no Master Clear, como você está vendo, para evitar o reset do PIC. Então, o hardware básico é esse, galera. Aí nós temos aqui, no porte E, 3 pinos DTMF1, DTMF2, Negative Gen. Então são esses 3 aí. DTMF1 vamos usar para gerar frequências baixas de DTMF e A2 as frequências altas. Mas o que é isso? Eu tenho aqui para você, esse link eu vou deixar também, ó, é onlinetonegenerator.com. Ele já mostra para nós aqui, então é a combinação de frequências. Basicamente nós temos aí a soma, para cada número tem a soma de 2 frequências, mais ou menos uma disposição matricial também. O número 1 é a soma de 697 Hz com 1209 Hz. O número 2 é a soma de 697 Hz com 1336 Hz. E assim por diante. O número 8, por exemplo, é 852 Hz com 1336. E é esse o som que ouvimos na discagem telefônica. Ó, eu clico aqui, ele gera online para nós, ó. Então este som característico, ó. Legal, né? Então isso que vai ser gerado no seu teclado, no seu projeto, ao invés daquele buzzer monotônico. Vale aqui uma ressalva importante, hein? Preste bastante atenção nisso. Se você for utilizar em uma aplicação em que o usuário precise entrar com uma senha, aí cancele a geração dos tons em DTMF. Ou não gere tom nenhum, ou gere um tom único. Aí sim utilize o buzzer, pois pode ser perceptível para alguns qual é a senha que a pessoa está digitando. Beleza? Então, até interessante como exercício para você, bolar um sistema com senha, com interface HM, e quando chegar no momento de digitar a senha, você apenas desliga o algoritmo que gera estes tons. Compreendido? Então é importante isso. Projeto profissional você tem que ter estes cuidados. Evite então gerar os tons para o momento em que for necessário entrar com senha no teclado. Fica aí este adendo ao projeto. E aí basicamente precisamos o que? Gerar frequências baixas aqui em DTMF1. Quais são as baixas? 697 Hz, 770 Hz, 852 Hz, 941 Hz. E as altas? 1209 Hz, 1336 Hz, 1477 Hz. E aqui 1633 nem vamos utilizar neste caso, pois eu vou utilizar um teclado matricial de 3 colunas. Então esta 4ª coluna, que é pertinente à frequência de 1633 Hz, não será utilizada, portanto é uma frequência a menos. Então temos estas 4 frequências baixas e estas 3 frequências mais altas.
que vão ser gerados aqui. Vou pegar de volta aqui o PDF primeiro. E aí o que a gente faz? A gente soma estes sinais para ter o bitom, ou tom duplo. Somamos como? Utilizando eletrônica analógica com um somador, um amplificador operacional somador. Interessante, né? 741, o clássico 741, você pode utilizar qualquer outro amplificador operacional aí nesta aplicação. Vamos aplicar aqui os sinais. Então, por exemplo, o usuário vai teclar 1, teremos a soma de 697 Hz com 1209 Hz. Aplicado, então, a estes dois pontos aqui do circuito, que serão somados aqui com o circuito somador. O resultado da soma estará aqui no pino 6. E aí nós acoplamos com o capacitor eletrolítico aí de 100 microfarad e podemos já aplicar direto a um alto-falante, se quisermos. Mas veja, aqui no pino 6 você tem o resultado DTMF. Teremos onda quadrada, teremos harmônicos no sinal, mas no áudio fica assim bem interessante. Então você vai ver que dá para identificar como uma descagem telefônica padrão de tons. E aí, tendo este sinal em mãos, você pode aplicar os conhecimentos dos vídeos do canal, onde mostramos o projeto de filtros, por exemplo, para termos apenas a fundamental, ou você pode aplicar nossas aulas de amplificadores para aplicar a amplificação aí no sinal, deixar o som ainda mais redondinho, mais bacana na prática. Já vamos testar, já vamos ouvir também. Enfim, você trabalha aí, desenvolva mais ainda em cima das nossas aplicações. Sempre estamos estimulando isso nas videoaulas. Negative Gen é apenas uma onda quadrada ali, próxima de 1 kHz para o quê? Este gerador de tensão negativa aqui. Esta técnica eu já demonstrei, já utilizei diversas vezes também aqui no canal. É combinação destes dois capacitores com estes dois diodos de sinal, que gera aqui neste ponto uma tensão próxima a menos 5 volts para termos alimentação simétrica no amplificador operacional. Dica bem interessante para você. Hardware explicado, vamos para o software. O software de novo em micro C, linguagem C. Eu vou passar muitas coisas reto aqui, pois já vimos no curso de microcontrolador SPIC. Busque estes conteúdos caso ainda não tenha visto. Configuração do display, mapeamento de hardware, minhas DTMFs Negative Gen e o teclado matricial e as funções. Uma que converte um conteúdo de 16 bits para 2 bytes, conforme os parâmetros que eu aplicar aqui. Já mostro para você. Matrix Keyboard, que é para fazer a varredura do teclado matricial. DTMF, que gera os tons nas frequências que precisamos. DTMF Control, que é para controlar o sistema. Conjunto de variáveis globais aqui. Perceba que todas são unsigned char, só variáveis de 8 bits. Interrupções, que está muito interessante. Nós temos duas fontes de interrupção, uma do timer 1 e uma do timer 0, no modo 16 bits. Aqui nós vamos gerar as frequências mais baixas, com o timer 1, e com o timer 0 nós vamos gerar as frequências mais altas. Então perceba que nós temos geração de frequências independentes aqui. Você pode utilizar um algoritmo semelhante, aplicando isso a um peak mid-range, utilizando o timer 1 dele, que é para 16 bits, e projeto de bases de tempo no vetor de interrupção. Então é uma opção de projeto para você que, caso prefira utilizar os peaks mid-range, que não tem um timer 0 de 16 bits. Como o 18 tem, vamos utilizar aqui, que fica mais bacana ainda. O timer 2, terceira fonte de interrupção, é para o quê? Gerar a tensão negativa, gerar o oscilador para o gerador de tensão negativa, está aqui invertendo ele, e fazer a varredura do teclado matricial.
chamo a minha função matrix keyboard. Então perceba que temos ainda o timer 3, temos as interrupções periféricas, interrupção externa, PWMs disponíveis, ou seja, o projeto pode ser desenvolvido das mais diversas formas. Tem muito espaço para desenvolvimento. Aqui é o algoritmo apenas para ler o teclado adequadamente e gerar esses tons em DTMF e exibir no display. O display ainda é um adicional só para visualizarmos mesmo se o número foi teclado de forma correta. Aqui na função principal, todas as configurações iniciais. Para mais informações dos cursos WRKits e leitura dos datasheets. Para saber ler datasheets, tem curso aqui na descrição, curso exclusivo Hotmart WRKits, que contempla certificado ainda. Se você não sabe ainda ou tem muitas dúvidas sobre como buscar datasheets, como interpretar, como ler, como entender os parâmetros, este curso é sob medida para você. E muitos outros cursos Hotmart também, dê uma conferida. Inicializamos o display e aqui o loop infinito, sucinto como gostamos. Apenas eu chamo DTMF Control aqui. Já vamos chegar nisso. A função mais interessante deste código é a bits 16 to 8, que é a conversão de 16 bits para 2 bytes. O que eu tenho aqui, então, basicamente é uma conversão em que eu entro com o parâmetro. Está aqui o exemplo, ó. Então, uma dica de boa prática de programação é você descrever funções que fazem um processamento um pouco mais complexo. Você descreve com comentários antes dela. Então, entre com um parâmetro até 16 bits, a função retorna o byte mais significativo para os parâmetros 1, H minúsculo, H maiúsculo, e o byte menos significativo para os parâmetros 0, L minúsculo, L maiúsculo, pertinentes ao conteúdo de 16 bits. Exemplo, eu crio aqui duas variáveis, byte h e byte l. Byte h recebe o retorno da minha função, bits 16 to 8. Se, por exemplo, for o parâmetro 50.000, que é abaixo dos 16 bits, e o segundo parâmetro, um h maiúsculo entre apóstrofos, ele vai retornar 195 e salvar em byte h. E o parâmetro L, e o mesmo conteúdo aqui que eu atribuo a byte L, ele salva 80 em byte L. Por quê? Porque esse conteúdo de 16 foi separado em 2 bytes de 8. Vamos mostrar aqui. 50.000 é dividido por 256. 195 já é o byte mais significativo. Esse resto aqui vamos ter que descobrir. 195 vezes 256 menos 50.000. 80 de resto. Então 80 é salvo em byte L. Fazendo a prova real, fica 195, é isso, né? Vezes 256 mais 80, 50.000. Por que eu preciso fazer isso? Pois eu aplico um conteúdo de 16 bits equivalente à minha frequência que eu quero gerar, converto em 2 bytes, ou seja, 2 conteúdos de 8 bits, para atribuir aos meus registradores de conteúdo do timer 1 e do timer 0. E aí com isso fica muito simples de gerar frequências com valores quebrados, vamos assim dizer, que são as frequências destes tons em DTMF que precisamos. Então os cálculos estão aqui, aqui é o algoritmo, é bem simples na realidade. Eu utilizei Shift Right aqui em vez de dividir por 256, pois é uma operação bem mais rápida e ocupa menos memória ROM. E aí depois eu calculei o resto da divisão. Utilizei uma variável inteira de apoio e depois converti para char para variável correta de retorno. E aí, de acordo com o conteúdo aqui do parâmetro bytes, eu faço um switch. Caso 1, H minúsculo ou H maiúsculo, retorna o byte mais significativo. Break. Caso 0, L minúsculo, L maiúsculo,
retorna o byte menos significativo e break. Default, qualquer outro parâmetro inválido, ele retorna 0. Essa é a função. A varredura do teclado matricial tem uma variável de controle aqui. E eu testo as colunas e eu vou trocando elas, colocando nível lógico baixo. E aqui dentro eu leio a linha, pois as linhas são entradas. Então, se a coluna 1 estiver sendo varrida, eu pressionei a linha A, é o número 1. Eu passo a função DTMF com parâmetro 1 e eu atribuo 1 à minha variável global num. Isso aqui é para imprimir no LCD. E essa aqui gera os tons. E a varredura sucede desta forma. Já expliquei nos vídeos de microcontrolador SPIC. Mais detalhes veja lá, pois senão a videoaula vai ficar muito longa. DTMF, então eu passo o número como parâmetro. E aqui eu limpo estas variáveis. Eu já vou explicar o porquê delas. Primeiro, entenda aqui que eu estou utilizando a função de conversão com o parâmetro calculado e passando o H e o L para frequências baixas e as frequências altas. Então aqui vai para o conteúdo do timer 1 e aqui vai para o conteúdo do timer 0. E cada número, que número 2 tem os seus valores, sua combinação de frequências, e o caso 3, 4 e assim por diante. Como estes números aqui foram obtidos? Eu deixei aqui a equação, ó, no final do código como comentário. A equação é essa, o conteúdo de 16 bits menos meio dividido pela frequência que eu quero, dividido pelo ciclo de máquina, que 16 MHz nos pics dá 250 nanosegundos. Então vamos pegar um exemplo aqui. O 1, que é 697 com 1209, está aqui, ó, certo? Então 697, 0,5 dividido por 697, dividido por 250 nano, memory save, 65536, menos memory read, 62666,55, eu arredondei por 62667 e fiz isso para as outras frequências todas aqui. Perfeito? Então eu combino aqui, ó, esse valor para frequência baixa e este para frequência alta, para o caso 1, que está aqui. 62667, então aqui está a frequência baixa, eu passo os 2 bytes para os valores que vão para o timer 1 e depois frequência alta, os valores que vão para o timer 0. Isso para cada um dos números. E aqui no caso, por causa do prescaler estar configurado como 1 para 1, que a equação é assim, senão teria que ter a compensação aqui de acordo com o prescaler, multiplicando pelo ciclo de máquina. Então a equação é essa, e aqui está a tabela já com o cálculo para cada frequência. E estes são valores arredondados, galera. Então por isso, na prática não teremos a frequência exata, porém vai ficar muito próximo, distância de alguns hertz apenas, que não vai prejudicar o resultado final. Por fim, DTMF Control, que é o que roda no loop infinito. Eu faço um checksum aqui. Esse checksum é uma sacada para conseguirmos, se eu mantenho uma tecla pressionada, eu ir gerando o tom, os 2 tons pertinentes. Se eu solto ela, ele para de gerar. Se eu clico rapidamente na tecla, ele emite um pouco e para. Então, essa é a sacada. Eu estou em cada coluna atribuindo 1 a esses checks aqui, coluna 1, coluna 2 e coluna 3, como você vai ver aqui.
na varredura do teclado nos elses. Ó, check 1 recebe 1, 2 recebe 1, 3 recebe 1. Muito bem? Significa o quê? Se não tiver nenhuma tecla pressionada, ele processa aqui os elses. Então, if, else, if, ele não processa. Essa afirmação é falsa, 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 falsa. Então, ele processa esse else necessariamente. Se ele passou pelas 3 colunas e não houveram teclas pressionadas, então teremos 1 em check 1, 1 em check 2, 1 em check 3. Por isso, checksum. Eu somo os 3, se deu 3 aqui, não tem tecla pressionada. Por isso, eu processo else aqui, que é desligar os timers e as interrupções dos timers. Se for diferente de 3, e para acontecer isso basta pressionar uma tecla, por exemplo, tecla 1 pressionada aqui, ele processa apenas o if e o else não é processado, então o check terá 0, pois chamando o DTMF1 ou qualquer outro parâmetro, DTMF sempre está limpando estas variáveis de check. Compreendeu a lógica? Então, uma lógica bem simples aí para conseguirmos essa sacada. É apenas uma detecção de que não há nenhuma tecla sendo pressionada. Em resumo, é isso aí. Se existe tecla pressionada, eu processo o if aqui, pois o checksum será diferente de 3. Então, eu habilito novamente aí as interrupções e os timers 1 e 0. Timer 2 fica sempre processando, pois eu tenho que fazer a varredura do teclado. E aí, o num, que eu atribuo lá na função do teclado, caso 1, eu imprimo 1 no display, aguardo em um tempo para não imprimir vários caracteres um atrás do outro. Caso 2, eu imprimo 2 no display e assim por diante. No caso do sustenido, eu limpo o display. Configurei assim para podermos limpar o display quando quisermos. Repare que eu não tenho o asterisco. Nesse teclado matricial que estou utilizando na prática, o asterisco é uma tecla à parte, tem 2 pinos exclusivos dele, ele não está junto na matriz, mas é apenas na construção desse teclado específico que estou utilizando aqui para mostrar para vocês. Outros teclados matriciais você precisa estudar o hardware dele para saber como configurar. Software é esse, tentei resumir o máximo aqui, mas já ficou longo, mas eu gosto de detalhar a dinâmica e os algoritmos principais, principalmente as novidades e os algoritmos avançados utilizados no projeto. Qualquer dúvida você comenta aqui embaixo, havendo tempo respondemos, se não o outro assinante que entendeu pode responder para você. E vamos agora para a bancada para não perder mais tempo. Venha comigo! Estamos aqui na bancada e apresento para você o circuito do nosso teclado que gera os tons, os clássicos DTMF. Olha só, nós temos aqui o PIC 18F4520, o seu cristal oscilador aí de 16 MHz. Aqui está o circuitinho que gera tensão negativa para o amplificador operacional, está em configuração de somador. E temos aqui a saída, ó, que vai para o alto-falante através deste capacitor eletrolítico de 100 microfarad. Teclado matricial é esse, você pode utilizar o modelo que você quiser. E aqui está o LCD aguardando entradas no teclado. Então, quando eu clico aí no teclado, você vê os caracteres sendo impressos no display. Ó, tá aí, ó, show de bola. O som ainda não está sendo escutado, pois eu não conectei o alto-falante. Vamos analisar os sinais primeiro. Beleza? Clicando em sustenido, eu limpo o display conforme configurado no software. Estamos com diversos canais aqui analógicos de osciloscópios para analisar tudo ao mesmo tempo, pois temos aqui as saídas dos tons DTMF, as frequências altas e baixas, como vimos no software. Temos a saída do capacitor aqui, que é a soma dos dois sinais e a entrada do capacitor, com o DPO. Então estamos monitorando com o DPO. As baixas com RTC,
as altas com o TBS e a varredura do nosso teclado matricial aqui com o Agilent, para verificarmos também estes sinais de varredura das colunas do teclado, que é bem bacana de se observar na prática. Você está vendo a varredura do teclado na tela do Agilent, então fica muito claro aqui nas formas de onda na prática, certo, galera? Quando existe nível lógico baixo neste primeiro canal aqui, estamos varrendo a coluna 1. E aí passamos para a coluna 2, coluna 3. Depois da coluna 3, voltamos para a coluna 1, 2, 3, 1, 2, 3. E assim por diante, ó. Aí, bem bacana mesmo a varredura, que utilizamos o timer 2 do PIC para controlar este evento aí. E observe aí que medimos um tempo de varredura total de 30 milissegundos. Entramos com os cursores aqui, então inicia aqui a varredura da coluna 1, coluna 2, coluna 3, depois aqui já volta para a coluna 1. Então, para varrer as 3 colunas do display, estamos levando aí 30 milissegundos. Agora nós vamos ver uma coisa bem interessante, galera. Perceba que o osciloscópio da esquerda, o Rohde & Schwarz, o RTC 1002, está conectado para monitorarmos as frequências baixas DTMF. O da direita, que é o Tektronix TBS 1102B, está monitorando as frequências altas DTMF. A combinação das frequências mais baixas com as mais altas gera aquele bitom característico das teclas, como vimos. Portanto, quando eu clico 1 e eu preciso manter pressionado pelo nosso algoritmo, pelo nosso software, para visualizar as frequências, eu tenho 693 Hz combinado com 1,19 kHz, que é bem próximo das frequências padrão, como você pode ver, para a tecla 1. Tecla 2, 693 com 1,31 kHz. Então perceba que estamos na primeira linha, a frequência baixa se mantém. Tecla 3, novamente 693, combinado agora com 1,45 kHz, que é bem próximo do 1,47, que é padrão do DTMF. Na próxima linha, o 4, eu tenho 765, quase ali em 770, com 1,19 kHz. Aí 765 com 1,31 kHz para o 5. Para o 6 eu tenho novamente 765 nas baixas, com 1,45 nas altas. Para o 7, 846, agora quase 852, pois é a terceira linha, combinado com 1,19. Para o 8, os mesmos 846, agora com 1,31 kHz. E o 9, 846 com 1,45 kHz. Aqui o sustenido pela construção do teclado matricial não estou utilizando, como você viu também. O 0 é a combinação de 934, no caso aqui, mas o padrão é 941, mas é uma variação bem pequena, de alguns hertz só. No ouvido fica imperceptível, e 1,31 kHz. E o sustenido é os 934 com 1,45 kHz. Então tudo aprovado aí, como você pode ver. E aí o detalhe é, se eu clico na tecla, ele gera só por pouco tempo aí, na verdade o tempo do clique, ele gera as duas frequências ao mesmo tempo, ó, para termos aquele efeito característico. Se eu mantenho a tecla pressionada, aí ele fica gerando os dois sinais. Liguei agora o alto-falante aqui no sistema, na saída, e aí conforme o número pressionado, eu tenho aquela combinação de tons característica, ó.
E aí perceba que fica muito mais interessante um teclado matricial com esta característica aí. Como você pode ver, ao invés de um simples bip com um buzzer sempre no mesmo tom. Então dá um aspecto muito mais profissional. Lembrando que você pode aperfeiçoar o projeto deste amplificador. Eu estou utilizando apenas um somador com ganho unitário aqui. Você pode utilizar as outras aulas do WR Kits Channel para desenvolver esta aplicação e deixar esse som ainda mais agradável. Também tem a questão do alto-falante não estar em uma caixa de ressonância, né? Note que se eu simulo aqui uma caixinha de som com a minha mão, já melhora um pouco também a emissão sonora, ó. Legal, né? Todos os dados digitados ficam presentes aqui no display LCD. Quando eu clico em sustenido, eu limpo ele. E novamente aí você pode ver que está funcionando bem certinho. Clico em sustenido, ele limpa o display. Por fim, aqui no DPO podemos ver o sinal que vai para o alto-falante, ó. Então este sinal aí, como podemos ver, que gera o nosso som, e esse sinal pode ser melhorado aí pelo projetista tranquilamente. Que na realidade é a soma de duas ondas quadradas, né? Aí acaba gerando muita intermodulação o sinal, mas o importante é que o som em si está saindo de forma coerente, como vimos. E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado de mais esse setup bacana da Clássica de Sexta, mostrando vários sinais do circuito e, é claro, explicando tudo detalhadamente, e mais uma aplicação para você melhorar o seu projeto. Então utilize este algoritmo, melhore ele, aplique em outros microcontroladores também para praticar programação e sempre pratique eletrônica. Espero seus comentários aqui embaixo, comente bastante, deixe suas sugestões e suas opiniões sobre as videoaulas do seu WR Kits Channel. Esse foi mais um vídeo de engenharia eletrônica, nossa clássica videoaula de sexta. Não esqueça do like, se ainda não clicou em gostei, essa é a hora, clique agora, compartilhe o conteúdo com todos os seus amigos, amplo conhecimento aqui neste canal, mais de 2.400 vídeos de conteúdo, cursos, séries, projetos e tutoriais, bastante coisa mesmo, porque isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Valeu sua audiência de sempre, me siga também nas redes sociais, Twitter, Instagram e nossa fanpage WR Kits no Facebook. Ótimo final de semana para todos, aquele abraço e até a próxima!